Saudações, amados seres da Terra. Eu sou Avalon e me apresento agora com a família andromedana em paz, união e lembrança, e desejamos passar diretamente a essa partilha, porque os filmes de Avatar sobre os quais nosso mensageiro nos perguntou carregam muito mais do que uma história. Transmite a sensação de uma porta se abrindo dentro do ser humano. Não eram filmes, eram memórias e hoje temos o prazer de compartilhar nossas impressões sobre esses 3 filmes, conforme solicitado. Muitos assistiram aquele filme e sentiram algo se agitar, algo difícil de explicar, e essa agitação importa, porque sugere que a alma estava encontrando algo familiar muito antes de a mente ter palavras para descrevê-lo. Um filme pode entreter a superfície da mente, mas também pode tocar uma camada muito mais profunda do ser, e este primeiro filme faz exatamente isso através da imagem de um corpo emprestado e de uma consciência que retorna. Pediremos ao nosso mensageiro que utilize nomes e locais específicos do filme ao produzir esta transcrição, para que seja o mais familiar possível para todos vocês. A entrada de Jake no corpo do Avatar é onde a memória mais profunda começa. À primeira vista, a cena parece tratar de ciência avançada, conexão remota e um homem com deficiência que recupera os movimentos através de outra forma. Por baixo dessa camada visível, algo muito mais antigo está acontecendo. Um padrão adormecido dentro da humanidade está sendo afetado. Uma parte selada da alma está sendo convidada a se abrir. Um corpo que aparenta ser novo está, na verdade, funcionando como uma chave ancestral, porque o ser humano está experimentando a sensação de retornar a um projeto mais original, um projeto que ainda reconhece a proximidade com a Terra, as criaturas, a tribo e a criação viva. É por isso que a primeira transferência parece tão impactante. O corpo não acorda assim tão facilmente. Uma lembrança desperta. Em muitas almas na Terra existe uma dor que as acompanha há muito tempo, e essa dor nem sempre está relacionada a um evento específico de sua vida atual. Muitas vezes, é a sensação de ter conhecido um modo de vida mais pleno, mais direto, mais natural e mais conectado com o mundo vivo. Jake carrega essa angústia no início do filme, mesmo sem compreendê-la. Ele parece desconectado, endurecido pela experiência, isolado de um sentimento de pertencimento pleno, e ainda assim, no instante em que assume essa nova forma, a alegria o invade com grande rapidez. Ele corre, ele sente, ele responde. A cena se desenrola rapidamente, e ainda assim o que ela mostra é simples. Algo nele conhece esse estado. Algo dentro dele estava esperando por esse retorno. Nesse contexto, um corpo emprestado não é realmente emprestado. É uma ponte simbólica. É uma forma de dizer ao espectador que existem partes do eu que não retornam primeiro através da lógica. Eles retornam por meio da experiência direta. Às vezes, o corpo precisa se lembrar antes que a mente consiga acompanhar. Uma pessoa pode ler palavras sobre harmonia, união e pertencimento durante muitos anos e ainda assim sentir-se muito distante dessas coisas. Então surge uma experiência, uma imagem, um contato presencial, e todo o mundo interior começa a se transformar porque o reconhecimento foi ativado. Os primeiros passos de Jake no corpo do Avatar mostram esse processo com muita clareza. Sua nova forma está agindo como um instrumento de afinação, e o antigo padrão humano dentro dele começa a responder. Pandora então entra na história como algo mais do que um mundo no céu. Na linguagem da memória, Pandora funciona como um espelho suavizado da terra muito antiga. Carrega a fragrância de um lugar outrora conhecido. Ela abriga florestas que parecem conscientes, caminhos que parecem responder, criaturas que não estão separadas do padrão de vida mais amplo e a sensação de que a própria existência é compartilhada, em vez de ser possuída. Muitos não teriam conseguido receber essa memória se ela tivesse sido apresentada diretamente como a Terra Antiga, porque a mente moderna frequentemente questiona tudo aquilo que se aproxima demais e muito rapidamente. A distância ajuda.
Outro planeta ajuda. Um mundo estrangeiro ajuda. A alma relaxa porque não está sendo pressionada a defender uma posição. É simplesmente um convite para sentir. É por isso que o cenário é tão importante. Pandora está suficientemente distante para diminuir a resistência, mas ainda suficientemente familiar para despertar o reconhecimento. O espectador pode dizer: "Este não é o meu mundo", e, abaixo dessa frase, outra parte diz silenciosamente: "E, no entanto, eu conheço este lugar." A floresta brilha. O ar parece estar vivo. Cada movimento sugere uma relação. Nada parece morto, isolado ou vazio. Parece que o mundo inteiro está participando. Essas imagens atingem o ser humano de uma forma muito direta, pois lembram o eu mais profundo de uma época em que o mundo era visto como um povo familiar. O filme não precisa explicar isso com longos discursos. A própria Terra fala por si. A entrada de Neytiri é uma das partes mais importantes do primeiro retorno. Ela não é simplesmente uma guia, um interesse amoroso ou uma figura de guerreira forte. Ela desempenha o papel de quem reconhece. Ela vê Jake antes que ele se veja. Ela percebe que algo está inacabado nele. Ela é cautelosa, forte, alerta e plenamente capaz de se defender, mas também há uma corrente de sabedoria ancestral percorrendo sua resposta. Nesse contexto, ela se torna a guardiã de uma tradição antiga que reconhece uma tradição que retorna, não porque ele já tenha conquistado esse reconhecimento, mas porque ela consegue sentir o que está oculto dentro dele. Esse tipo de reconhecimento é profundamente importante em todas as histórias de memória. Alguém já enraizado nos costumes antigos deve enxergar o retorno dos antigos com clareza suficiente para proteger o processo antes que ele se complete. Muitos espectadores reagem fortemente a Neytiri sem sempre saberem porquê. Parte da razão é que ela desempenha uma função muito antiga. Ela não sobrecarrega Jake com explicações. Ela o coloca em contato com ele. Ela permite que a floresta, o clã, os animais e os rituais comecem a trabalhar sobre ele. Essa é uma orientação sábia. A verdadeira memória raramente começa com uma palestra. Começa com a imersão. Tudo começa com o relacionamento. Começa com alguém que já pertence a este lugar, mostrando à alma que retorna como se posicionar, como se mover, como observar, como silenciar o ruído e como receber o mundo novamente. Neytiri oferece exatamente isso. Ela é menos uma professora no sentido moderno e mais uma guardiã de um caminho vivo. O treinamento de Jake com os Omaticaya pode, portanto, ser entendido como uma rememoração disfarçada de aprendizado. No nível visível, ele está aprendendo o idioma, os costumes, os movimentos do corpo, as formas de caça, as formas de criar laços, as formas de ouvir e o significado mais profundo da vida entre as pessoas. Por trás desse processo, outra camada está em ação. O corpo está sendo lembrado daquilo que já foi conhecido. É por isso que ele aprende fazendo. Ele não está preenchendo um recipiente vazio com novas informações. Ele está despertando capacidades antigas por meio da ação, do contato, da repetição e da participação direta. A alma muitas vezes se lembra exatamente dessa maneira. Um movimento retorna. Uma resposta é enviada. O ritmo retorna. Então a pessoa percebe que, afinal, não está começando do nada. A rapidez com que Jake muda conta a mesma história. Seu corpo ganha mais vida. Seus instintos se aguçam. Seu senso de conexão se aprofunda. Seu mundo interior se expande porque ele está entrando em um padrão de vida que corresponde a algo ancestral dentro dele. Isso não significa que ele se tornará perfeito. Significa que ele se torna mais acessível a si mesmo. Um ser humano pode passar anos se sentindo apático, isolado, frustrado e inseguro, e então, no ambiente certo, uma parte adormecida começa a respirar novamente. É isso que as sequências de treinamento abrangem.
Elas demonstram que o antigo conceito de pertencimento nunca abandonou verdadeiramente a humanidade. Em muitos lugares, tudo ficou em silêncio. Em muitos casos, entrou em estado dormente. Também permaneceu em prontidão. Os primeiros ritos florestais ampliam ainda mais essa ideia, pois revelam que a memória está contida em algo além do indivíduo. A terra carrega memórias. As criaturas carregam memória. Atos compartilhados carregam memória. A prática do clã carrega consigo a memória. Descansar, comer, movimentar-se, cantar, caçar e coletar, tudo isso passa a fazer parte de um padrão maior de transmissão. No mundo moderno, as pessoas costumam pensar que a memória reside principalmente no cérebro e em registros escritos. O primeiro filme Avatar oferece uma visão diferente. Isso demonstra que a memória é algo presente nos sistemas vivos. Uma floresta pode se lembrar. Um povo pode recordar em conjunto. Uma espécie pode perpetuar um acordo ao longo de gerações por meio da prática, do relacionamento e do contato repetido com o local. Essa é uma das principais razões pelas quais o filme parece mais do que ficção para muitos espectadores. Apresenta um mundo em que a espiritualidade não está isolada da vida cotidiana. A vida cotidiana é espiritualidade. Escalar, comer, falar, tocar o chão, ouvir antes de agir, honrar a criatura que se doa e retornar ao ritual compartilhado tornam-se parte da mesma corrente. Num mundo assim, não existe uma linha divisória rígida entre sobrevivência e prática sagrada. Todo o modo de ser se torna o receptáculo da memória. Isso carrega consigo uma sensação muito antiga da Terra, porque muitas almas se lembram de uma fase da vida humana em que a existência tinha essa qualidade entrelaçada e ainda não havia sido fragmentada em partes desconectadas. A árvore das vozes e a árvore das almas, então, expressam a transmissão da forma mais clara possível. Aqui, o filme mostra abertamente que a memória pode ser armazenada, acessada e compartilhada por meio de santuários vivos. Esta é uma das peças mais importantes de toda a estrutura. Através de imagens e emoções, a humanidade percebe que a memória não pertence apenas a livros, máquinas e à recordação pessoal. Um mundo vivo pode guardar registros ancestrais. Um lugar sagrado pode funcionar como uma ponte entre a vida visível e aqueles que já partiram. A comunhão pode acontecer através de estruturas orgânicas que ainda estão vivas, ainda respondem, ainda participam. Essa é uma ideia enorme, e ainda assim o filme a apresenta de forma tão natural que a alma consegue recebê-la antes que a mente comece a argumentar. Esses lugares na história não são decorativos. São arquivos vivos. São pontos de encontro entre a vida presente e a presença ancestral. Elas permitem contato, conforto, orientação, luto e continuidade. Muitas pessoas na Terra carregam uma tristeza interior porque sentem que aqueles que vieram antes já se foram, estão inalcançáveis ou isolados por uma barreira invisível. As árvores no filme apresentam uma compreensão diferente. Eles sugerem que a vida continua em um relacionamento. Eles sugerem que as pessoas ainda podem ser alcançadas por meio de uma conexão sagrada. Eles sugerem que a memória não está morta. Ela permanece disponível através do tipo certo de comunhão. É por isso que essas cenas têm tanta força. Eles respondem a uma tristeza que a humanidade carrega há muito tempo. A passagem de Grace e a transição final de Jake aprofundam ainda mais essa questão. A árvore das almas torna-se o lugar onde a fronteira entre as formas se suaviza e onde o essencial pode ser transportado. Mesmo quando o resultado não é idêntico em todos os casos, o significado permanece claro. A vida é apresentada como relacional, transferível e inserida em uma rede maior. A antiga ideia humana de que a existência é apenas física, apenas isolada, apenas confinada a uma única forma visível começa a se desfazer sob a pressão dessas cenas. Algo maior está sendo lembrado. Uma pessoa é mais do que a sua identidade superficial.
Um povo é mais do que suas lutas atuais. O mundo é mais do que um lugar. É uma teia viva na qual o ser, a memória e o pertencimento se movem juntos. A partir daí, a ascensão de Toruki Makito leva a primeira sessão à sua conclusão. Não se trata apenas da ascensão de um herói que realiza algo raro. É o retorno do unificador. É a aparência daquele que consegue reunir o que está disperso porque se lembrou o suficiente para servir a algo maior do que si mesmo. Essa distinção é extremamente importante. Jake não assume esse papel para dominar os outros. Ele entra nisso porque uma lembrança mais ampla se abriu dentro dele, e essa lembrança lhe permite agir em nome de todos. Culturas antigas frequentemente carregavam histórias de alguém que surge em tempos de ruptura e ajuda povos separados a se lembrarem de seu pertencimento comum. Toruki Makito se encaixa perfeitamente nesse padrão. O próprio voo possui um forte poder simbólico. Cavalgar a grandeza que tão poucos conseguem alcançar é transcender a identidade comum e as limitações ordinárias. Trata-se de tornar-se visível de uma nova maneira. Serve para sinalizar a vários grupos simultaneamente que algo antigo está retornando. As pessoas não veem Jake simplesmente. Eles veem um sinal que remonta a um período que vai além do conflito imediato. Eles se lembram de um acordo mais amplo. Eles se lembram de que a união é possível. Eles se lembram de que a divisão não é a camada mais profunda de sua identidade. Um verdadeiro unificador sempre desperta algo nos outros. Ele não força as pessoas a se unirem. Ele os lembra de que a unidade já existe por baixo da separação. Por meio desse movimento final, o primeiro filme completa o arco do primeiro retorno. Um homem ferido entra em um recipiente preparado e desperta um padrão ancestral. Um espelho oculto da terra primordial abre a memória humana mais profunda sem exigir muito esforço da mente. Um guardião reconhece o retorno antes mesmo que o retornante o compreenda. O treinamento se transforma em recordação. Os ritos da floresta revelam que a própria vida pode conter registros ancestrais. Os santuários vivos demonstram que a comunhão com aqueles que vieram antes é real e está intrinsecamente ligada à própria existência. Então o esquecido se levanta, não para ficar acima do povo, mas para reúne-lo, e nessa reunião a primeira memória se abre plenamente, porque os dispersos começam a se lembrar de que sempre pertenceram uns aos outros. Abaixo da primeira camada, encontra-se uma mais suave e antiga, e é aí que o mundo da floresta começa a se revelar como uma memória daquilo que muitos entre vocês chamariam de Lemúria, um modo de vida em que pessoas, terra, criaturas, abrigo, canções e ritmo diário pertenciam a um mesmo tecido comum. Esta segunda parte da mensagem carrega essa lembrança, porque os Omaticaias são mostrados de uma maneira que vai muito além de uma tribo fictícia em um lugar distante. Seu modo de vida toca um antigo anseio humano. Muitos dos que os assistiram não se limitaram a admirá-los. Eles reconheceram algo neles. Uma parte do ser interior reagia à calma ordem daquele mundo, a sensação de que cada ato tinha seu lugar, cada ser tinha sua relação, e cada dia se desenrolava dentro de uma harmonia maior que não precisava ser forçada. Na vida Omaticaya existe um senso constante de união que parece muito antigo. Ninguém parece estar isolado da terra que o sustenta. Ninguém parece ter treinamento para se mover contra a floresta. Nenhuma criança é criada fora do fluxo comum do povo. A aprendizagem acontece por meio da participação. A sabedoria se manifesta através da proximidade. As habilidades são transmitidas através da presença. Os jovens são moldados pela observação, pela escuta, pelo seguir, pela tentativa e pela integração natural nos costumes do clã. Esse padrão reflete a essência de um povo que ainda se lembra de que a vida se fortalece através dos relacionamentos. A comunidade não é apresentada como uma regra. A comunidade é a forma natural da existência.
A cerimônia também permeia silenciosamente o mundo deles de uma forma que parece profundamente familiar às camadas mais antigas da alma. Seus atos sagrados estão entrelaçados na vida cotidiana, de modo que a linha entre o que é espiritual e o que é prático torna-se muito tênue. Uma refeição, uma caçada, um rito de passagem, um encontro com os anciãos, um vínculo com um animal, uma resposta compartilhada ao nascimento ou à morte, tudo isso pertence a uma mesma corrente. Isso é de grande importância, porque uma das características de uma cultura humana mais antiga era a integração da vida cotidiana com a reverência. Os Omaticaya não parecem se afastar da vida para tocar o sagrado. Eles já vivem lá dentro. Para muitos espectadores, foi exatamente isso que despertou a dor da lembrança. Eles não estavam apenas observando um povo. Eles estavam sentindo a forma de um lar perdido. A simplicidade do clã também esconde uma grande força. O mundo deles não é vazio. O mundo deles está cheio. Eles carregam o suficiente. Eles sabem o suficiente. Eles recebem da floresta com cuidado e retribuem a floresta com gratidão. Sua abundância provém do relacionamento, do equilíbrio, da consciência daquilo que serve ao todo. Esse tipo de abundância difere muito do padrão impulsionado pela fome que surgiu mais tarde na história da humanidade, onde o ganho se separou da reverência e o excesso passou a ser considerado sucesso. Os Omaticaya representam uma realidade completamente diferente. A plenitude vem do sentimento de pertencimento. A força vem da sintonia com o mundo vivo. A paz vem através de relações corretas. Muitas pessoas se lembram desse padrão, mesmo que não consigam explicar o porquê. No centro dessa lembrança está a árvore-mãe, e a árvore-mãe é um dos símbolos mais claros de todo o filme porque fala de uma civilização que construiu sua vida dentro de um santuário vivo. Uma casa feita de material morto conta uma história. Uma habitação que cresce em união com uma vasta forma de vida conta outra história. A árvore da vida reúne abrigo, reunião, linhagem, sono, ensinamento, proteção e oração, tudo em um só lugar, e, por isso, torna-se muito mais do que uma casa. Torna-se um templo no verdadeiro sentido da palavra, não pela decoração ou pelo status, mas pela forma como abriga a vida. As pessoas não parecem estar colocadas ao lado do sagrado. Eles parecem estar contidos dentro dele. Raízes, câmaras, plataformas e espaços internos sugerem participação em vez de conquista. O clã não está impondo nenhuma estrutura ao mundo ao seu redor. Sua casa parece acolhida, habitada e honrada. A forma daquela grande árvore cria a sensação de que o próprio abrigo pode respirar com as pessoas, e essa ideia evoca uma memória quase esquecida no mundo moderno. Houve outrora modos de vida em que o ser humano buscava a proximidade com a terra como princípio fundamental da habitação. O lar carregava espírito porque o espírito fluía por tudo. Um lugar de descanso também pode ser um lugar de comunhão. Um local de encontro também poderia abrigar os ancestrais. Um lugar seguro também pode conter a presença viva do mundo exterior. A Ometria apresenta tudo isso com extraordinária clareza. Dormir num lugar assim seria diferente de dormir numa cultura de concreto e barulho. A infância num lugar assim seria diferente da infância moldada pela separação. Os anciãos que discursavam sob essas paredes vivas abobadadas transmitiam mais do que ensinamentos. Eles transmitiam atmosfera, ritmo e memória tanto pelo corpo quanto pelas palavras. Portanto, a árvore-mãe carrega um significado que vai além do simbólico. Isso sugere como um povo inteiro pode ser formado pela estrutura que o sustenta. A vivência diária em um templo vivo ensina gradualmente a pessoa a sentir o mundo como uma relação. Essa forma de formar um povo pertence fortemente ao lado lemuriano dessa estrutura, porque apresenta a civilização como algo que cresce através da cooperação com a própria vida. Em toda a volta daquela grande morada, a floresta continua a transmitir esse mesmo ensinamento.
A floresta tropical de Pandora carrega um forte senso de memória ancestral da Terra, em parte porque parece tão viva em todas as direções e em parte porque nada nela parece reduzido a mero pano de fundo. Musgo, casca de árvore, trepadeira, folha, água, criatura, galho, névoa e som contribuem para um mundo que parece consciente. O espectador não se depara com a Terra como paisagem. O espectador é atraído para o território como participante. Isso muda completamente a experiência de assistir. A alma começa a relaxar e a se acomodar em um padrão que lhe é familiar. O mundo em geral não é um objeto. O mundo em sua totalidade é relações. Os riachos transportam movimento pela floresta com uma espécie de inteligência silenciosa. O crescimento suspenso forma caminhos sem um padrão rígido. Pequenas formas brilhantes flutuam no ar como sinais de um lugar que ainda se comunica de maneiras sutis. O chão, os troncos e os galhos parecem pertencer a uma mesma corrente. Essas imagens despertam a memória porque se assemelham a descrições presentes em muitas tradições internas sobre o mundo primitivo, um mundo anterior à fixação da mente humana na separação, no controle e na posse. Nesse modelo anterior, a Terra não era dividida em zonas de uso previamente. A Terra era conhecida primeiramente através do relacionamento. Um rio tinha presença, uma montanha tinha personalidade. Um bosque tinha sua própria qualidade. A floresta em Avatar evoca essa memória delicadamente, mostrando um mundo vivo que ainda mantém respeito mútuo entre suas partes. Outro motivo pelo qual esse cenário toca as pessoas tão profundamente é a sensação de integridade que ele transmite. A vida moderna treinou muitos para se movimentarem em ambientes moldados por processos de corte, classificação, cercamento, extração, nomeação e medição. A floresta de Pandora evoca uma ordem mais antiga, na qual a vida cresce em continuidade. Um galho se estende em direção à água. Uma criatura responde às árvores. Uma pessoa se desloca pelo terreno como participante. Nada parece ter sido projetado para ser removido. O eu interior reconhece imediatamente o alívio desse padrão. A alma consegue sentir como é a vida quando ela se desenrola em proximidade com o mundo exterior e não é organizada em torno de interrupções constantes. Esse alívio muitas vezes vem acompanhado de saudade, porque muitos percebem, sem palavras, que sentiram falta de um mundo assim durante toda a vida. Mais acima, as montanhas Aleluia ampliam essa lembrança para uma dimensão ainda maior. Pedras flutuantes, massas de terra suspensas, quedas d'água, névoa, caminhos aéreos e alturas inimagináveis se combinam para criar uma geografia que parece um mito tornado visível. Esses lugares não se assemelham à Terra moderna como a maioria de vocês a conhece. Elas se assemelham à terra lembrada na linguagem da memória da alma, uma terra preservada em fragmentos, em imagens oníricas, em histórias sagradas, no sentido de que o mundo já foi mais aberto, mais maravilhoso, mais fluido em sua organização do que a história humana atual se permite imaginar. É por isso que essas montanhas são tão importantes. Eles ampliam o escopo, passando de uma cultura florestal para uma memória planetária. A pedra que se ergue sem suporte visível sugere que o mundo já se moveu sob leis de relacionamento diferentes, ou pelo menos sob uma percepção humana que podia interagir com o mundo de uma forma mais aberta. As águas que correm entre essas massas flutuantes conferem a todo o lugar a qualidade de um antigo santuário situado entre o céu e a terra. Rotas suspensas e passagens ocultas reforçam a sensação de que a própria viagem poderia ser iniciática, que chegar a certos lugares exigia prontidão de espírito e não apenas equipamento. Dentro de uma transmissão, essas imagens podem ser entendidas como fragmentos de memória de eras anteriores à grande ruptura, antes que a Terra, as pessoas e a geografia sagrada fossem dilaceradas na história da humanidade. O voo, então, aprofunda essa mesma ideia através da ligação com o Ikran.
Uma cultura revela muito sobre si mesma através da forma como interage com outros seres. O controle cria um padrão. A parceria cria outra. A ligação com o Ikram pertence inteiramente ao segundo padrão. Confiança, coragem, respeito e união direta são os pilares fundamentais disso. Nenhum cavaleiro simplesmente reivindica a criatura celeste pela força e permanece inalterado. O encontro exige prontidão. Ocorre uma reunião. Ocorre uma junção. Só então o voo começa. Esse padrão remete a uma forma de civilização em que os humanos ascenderam por meio da cooperação com outras formas de vida e não definiam o progresso como dominação. Nesse contexto, as viagens aéreas se tornam mais do que simples deslocamentos de um lugar para outro. Torna-se a lembrança de um povo que podia entrar no mundo superior através do relacionamento. Ar, altura, velocidade e ampla visibilidade, tudo isso se conquista através da participação conjunta. Esse tipo de ascensão carrega um forte significado simbólico. Uma pessoa ascende ao poder pela união, não pela conquista. Essa lição pertence profundamente ao padrão mais antigo de vida na Terra. Isso sugere que o poder, outrora, provinha da concordância mútua com os seres vivos e não do desejo de comandar de cima para baixo. Muitas pessoas sentem uma onda de entusiasmo durante essas cenas porque o voo aqui se une à liberdade, aos laços familiares e à confiança direta, e essa combinação atinge um anseio ancestral no ser humano. Contra tudo isso surge a incursão humana, e é aqui que a sombra atlantiana se infiltra na mensagem com força. Essa sombra não tem a intenção de condenar o conhecimento, a habilidade ou a capacidade organizada. Trata-se de uma genialidade que foi separada da reverência. Trata-se de sistemas que se esqueceram de como ouvir. Trata-se de uma busca pela realização que serve ao apetite em vez da sabedoria. As máquinas chegam com propósito, velocidade e poder técnico, mas nenhuma dessas qualidades é guiada pela proximidade com o mundo vivo em que entram. O padrão é familiar às camadas mais antigas da memória da alma. Muitos sabem disso imediatamente. Esta é a fase em que a capacidade supera o cuidado. Metal, fogo, perfuração, extração e ordem militar criam uma atmosfera muito diferente daquela que dominava o mundo da floresta. Um lado recebe da vida e responde com respeito. O outro lado vê valor e age para aproveitá-lo. Um lado pertence ao local. O outro lado impõe-se sobre o lugar. Uma das partes busca uma relação correta. O outro lado busca ganho, acesso e domínio. Por meio desse contraste, o filme começa a contar uma história humana muito mais antiga. Surge uma divisão entre os modos de vida. Uma antiga harmonia enfrenta uma ânsia crescente. Reverência aliada ao controle. O espectador sente a tensão desse conflito porque ele carrega o eco de algo que já aconteceu antes, na memória profunda da Terra. A verdadeira tristeza só surge numa história quando algo precioso se quebra, e a queda de Ometri se torna essa primeira grande ferida. Até este ponto, o mundo florestal mostrou como pode ser uma vida plena. A destruição de Ometri mostra o que se sente quando essa forma de vida é atingida em sua raiz. A perda é tão dolorosa porque o lugar representa muito mais do que apenas um abrigo. A linhagem reside lá, a memória reside ali, a infância reside ali, a vida compartilhada acontece ali. O sagrado está intrinsecamente ligado a tudo isso. Um golpe contra a árvore-mãe, portanto, é como um golpe contra toda uma forma de ser. Chamas, desabamentos, pânico, fumaça, tristeza e dispersão transformam o antigo santuário em um local de trauma, e muitos espectadores sentem uma dor que parece maior do que a própria cena. Essa resposta é significativa. A alma reconhece mais do que um desastre fictício. Reconhece a ruptura de um mundo em que a Terra e as pessoas ainda pertenciam plenamente umas às outras. Memórias ancestrais muitas vezes retornam através do luto, porque o luto revela valor.
As lágrimas que muitos derramaram ao ver a queda de Ometri não foram apenas pelas personagens. Eles também se referiam à perda, ainda que rememorada, de lares sagrados, culturas ancestrais, templos vivos e modos de vida que outrora envolviam a humanidade em um abraço mais profundo. A partir dessa ruptura, a história da Lemúria dentro da transmissão torna-se ainda mais clara. Existia um mundo gentil. As pessoas viviam em harmonia. A terra os sustentava. O céu se abriu ao redor deles. O voo foi possível graças à fiança. O abrigo surgiu através da união com um mundo vivo. Então, um padrão mais rígido se instalou, e a velha ordem foi ferida, deslocada e dispersa. A destruição da árvore-mãe sela essa memória no mundo interior do espectador. Algo precioso foi mostrado. Algo precioso foi atingido. Por meio dessa ferida, a primeira grande ruptura entra na história, e a alma começa a se lembrar da sensação de quando uma antiga harmonia é despedaçada e seu povo é forçado a carregar seu lar adiante dentro de si. Após a destruição da árvore-mãe, a história leva a família Sully para longe da floresta e para outra câmara de memória, e esse movimento é de grande importância porque a memória muitas vezes se aprofunda depois que um lugar sagrado é ferido. A terra guarda um tipo de registro. A água contém outra coisa. A memória da floresta emerge através das raízes, troncos, caminhos e rituais de clã, enquanto a memória do oceano emerge através da profundidade, do ritmo, da respiração e da imersão. À medida que o segundo filme começa a se desenrolar, toda a direção da saga muda, passando de uma perspectiva contida na memória para a sua imersão, e essa mudança revela uma camada muito mais antiga da herança humana. Ao longo de muitas histórias antigas, sempre que um santuário deixa de poder acolher um povo da mesma forma, inicia-se uma travessia. A travessia pode parecer, à primeira vista, uma simples mudança de residência, mas, dentro de um contexto mais amplo, ela se transforma em iniciação. Jake, Neytiri e seus filhos deixam a floresta carregando consigo tristeza, devoção e responsabilidade, tudo ao mesmo tempo, e o que eles carregam dentro de si torna-se tão importante quanto o lugar que deixaram para trás. Uma pátria se fecha ao redor deles. Outro chama por eles. Essas passagens sempre pertenceram à longa história dos povos sagrados, pois os costumes antigos eram frequentemente preservados através da migração. Uma família, um clã ou um grupo sobrevivente migraria de uma região para outra, levando consigo canções, memórias e um sentimento de pertencimento, e ao fazê-lo, descobririam que o lar pode se fortalecer enquanto a paisagem exterior se transforma. A travessia da água sempre carregou um significado especial na memória da alma. A água amolece, recebe, apaga marcas superficiais e mantém registros mais antigos sob elas. A viagem da família para Meticaiina, portanto, parece ser mais do que uma simples fuga. Parece que a próxima câmara vai abrir. É possível perceber isso no próprio tom do filme. A floresta pulsava intensamente com energia de despertar, habilidade e defesa. O mar carrega uma pulsação mais lenta e ampla, que atrai o corpo para a escuta e conduz o ser interior a registros mais antigos que a terra sozinha não poderia revelar completamente. Por meio dessa mudança de localização, a história começa a mostrar que a herança esquecida da humanidade não desapareceu em um único lugar. Foi preservado em camadas, e algumas dessas camadas foram colocadas na água. A chegada entre os Meticaiina introduz um dos ecos lemurianos mais claros em toda a trilogia. Seu modo de vida parece ter nascido do oceano em cada detalhe. Recifes, marés, correntes, corais, raízes de mangue, enseadas rasas, a imensidão azul, abrigos trançados, pele brilhando de sal, prática de natação e desenvoltura em águas correntes se unem para formar uma cultura moldada pelo mar de dentro para fora. Eles não vivem simplesmente à beira-mar. Eles vivem como participantes dentro de seu ritmo. Essa distinção é importante,
porque uma civilização oceânica na memória antiga teria sido formada pelas marés e correntes, da mesma forma que um povo montanhês é formado pelas pedras e pela altitude. Hábitos diários, movimentos corporais, criação de filhos, fala, caça, rituais e até mesmo o silêncio carregam a marca das águas que o cercam. As habitações de Meticaína reforçam essa impressão de forma primorosa, no sentido mais concreto da palavra. Suas casas ficam situadas entre manguezais e estruturas costeiras que parecem ter crescido junto com o lugar, em vez de terem sido simplesmente colocadas ali. Abrigo e linha costeira continuam sendo temas em discussão. O vento sopra pela aldeia. A água permanece próxima. O espaço se abre ao redor de cada estrutura de uma forma que permite que o mar continue moldando a vida das pessoas. Um assentamento formado dessa maneira ensina algo ao corpo todos os dias. Ensina flexibilidade. Ensina a fluir. Ensina a ter consciência das mudanças de circunstâncias. Ensina que força e delicadeza podem coexistir. Uma cultura desse tipo naturalmente apresentaria uma estrutura interna muito diferente de uma construída em torno de muros, barreiras pesadas e separação permanente dos elementos externos. A respiração torna-se um dos elementos-chave mais importantes nesta parte da história, e essa é uma das razões pelas quais o capítulo sobre o mar possui tanta profundidade. Entre os Meticaína, a disciplina da respiração é muito mais do que uma habilidade para nadar. Isso se torna um modo de ser. O corpo aprende a se acalmar. A mente aprende a controlar o ritmo. Os sentidos se abrem em uma ordem diferente. Quem entra na água com pressa não percebe o que as águas estão lhe dizendo. Uma pessoa que entra com ritmo, paciência e confiança começa a perceber um projeto maior. Nesse contexto, a respiração abre a memória porque desacelera o eu exterior o suficiente para que o conhecimento ancestral possa emergir. Muitas almas que carregam memórias oceânicas reagem profundamente a esta parte do filme porque as cenas falam diretamente ao corpo, e o corpo muitas vezes se lembra antes que a linguagem chegue. Em meio a tudo isso, flui uma ordem social mais suave, moldada pelas águas em vez de muros. As pessoas se reúnem, orientam, corrigem, ensinam e protegem, mas toda a estrutura parece relacional em vez de rígida. Seus movimentos transmitem graça porque o ambiente em que vivem exige graça. A fala deles tem uma cadência diferente porque o mar ensina a ouvir antes de agir. Seus filhos crescem compreendendo profundidade, superfície, quietude, brincadeira, risco e parentesco em relação direta com o mundo dos recifes ao seu redor. Tal sociedade se assemelha ao que muitas tradições internas descrevem como uma fase lemuriana da humanidade, na qual o conhecimento oceânico, a vida comunitária, o parentesco entre as criaturas e a prática espiritual estavam entrelaçados numa ordem suave, porém constante. Mais a fundo, o filme começa a revelar por que o mar é um guardião tão poderoso da memória. A água armazena impressões de uma forma que a alma consegue sentir. Toda tradição sagrada que honra nascentes, rios, oceanos, chuva, lágrimas ou imersão ritual tocou em parte esse conhecimento. A água recebe, a água transporta, a água devolve, de forma alterada, aquilo que foi colocado dentro dela. Ao longo do segundo filme, o mar começa a parecer um vasto arquivo, uma câmara viva sob a história visível, onde registros mais antigos repousaram em silêncio por eras. A memória da floresta pode ser vista através de caminhos e santuários vivos na paisagem. A memória do mar é vivenciada ao entrar, flutuar, descer, prender a respiração e entregar-se a um outro tipo de abraço. É por isso que a enseada dos ancestrais possui tanta força. Quando a história chega a esse ponto, o espectador já está preparado para entender que certos lugares escondem mais do que apenas paisagens. The Cove representa o próximo passo nesse conhecimento, ao apresentar um santuário onde a presença ancestral permanece disponível nas próprias águas. Profundidade e ancestralidade estão unidas.
Descida e comunhão se unem. O mar se transforma em templo, arquivo e ponto de encontro, tudo ao mesmo tempo. Para os espectadores que carregam memórias antigas de terras submersas, santuários afundados, rituais oceânicos ou civilizações costeiras perdidas, este cenário pode despertar uma reação que vai muito além da apreciação da técnica visual. O corpo reconhece um padrão, memória sagrada preservada sob as águas, à espera daqueles que sabem como entrar. Ligada a essa enseada está a árvore espiritual subaquática, e aqui a trilogia avança para uma de suas ideias mais impactantes. Uma árvore que cresce sob o mar une a memória da terra e a memória da água em uma única forma compartilhada. Raiz, ramo, ancestralidade e imersão se encontram em uma única estrutura viva. Essa união diz muito. O registro antigo nunca se limitou a um único ambiente. Poderia continuar debaixo das ondas. Os antigos caminhos de comunhão podiam sobreviver mesmo onde a civilização superficial tivesse se deslocado, se dispersado ou desaparecido. Dentro da transmissão que estamos construindo, este santuário pode ser lido como um eco direto da memória submersa da Terra, onde alguns dos registros mais profundos da família humana repousavam abaixo do alcance da turbulência externa, mantidos nas águas até que chegasse a fase certa da lembrança. Kiri ocupa o lugar central neste capítulo sobre o mar de uma forma que parece muito natural, pois ela carrega a qualidade de alguém que já chegou ao arquivo meio aberta. Alguns seres entram em uma linhagem familiar como pontes. Eles percebem mais rapidamente. Eles percebem as relações entre criatura, planta, lugar e presença sagrada com menos esforço. As perguntas deles começam cedo. Suas reações internas são intensas. Kiri se encaixa nesse tipo de padrão. Ao seu redor, o mundo de Pandora muitas vezes parece responder de forma mais direta, como se a teia viva reconhecesse sua abertura e reagisse a ela. Isso não a diferencia dos outros num sentido de orgulho. Isso a coloca no papel de alguém que carrega chaves que muitos ao seu redor estão apenas começando a perceber. O vínculo dela com Aiwa torna-se ainda mais significativo no capítulo do oceano, porque as águas ampliam seu alcance de contato. A vida costeira, as criaturas marinhas, os santuários subaquáticos e as correntes ancestrais parecem evidenciar sua proximidade natural com a presença planetária. She does not engage the environment as observer alone. Ela sente isso por dentro. Por meio de Kiri, o filme mostra que a lembrança pode surgir como sensibilidade muito antes de surgir como explicação. Uma criança pode sentir o que uma linhagem carrega sem ser capaz de nomeá-la. Um ser-ponte pode responder ao antigo arquivo antes que qualquer pessoa ao seu redor consiga expressar em palavras o que está acontecendo. Kiri contribui para esta sessão mostrando que alguns membros da família humana nascem com fácil acesso a registros antigos, e seu papel é ajudar a reabrir caminhos que outros esqueceram. Ao lado de Kiri vem Tsaereya, cujo papel é igualmente importante, embora se desenvolva de uma maneira diferente. Tsaereya ensina através de exemplos serenos, orientação paciente e demonstração corporal. Seu modo de agir transmite a segurança firme de alguém que cresceu dentro de uma tradição viva e não sente necessidade de impô-la aos outros. Ela aparece, ela orienta, ela espera. Ela convida o corpo do recém-chegado a se alinhar com o mar através da respiração, postura, ritmo e confiança. Essa orientação está profundamente ligada aos antigos padrões das sacerdotisas oceânicas, onde a aprendizagem acontecia por meio do tom de voz, do ritmo e da experiência compartilhada direta, em vez de longas instruções. Muitas culturas antigas preservaram seus ensinamentos mais significativos dessa maneira, porque o corpo só pode receber certas formas de sabedoria por meio da participação. Observe como a família se transforma sob esse tipo de orientação. Eles começam por encarar o mar como forasteiros. Aos poucos, eles aprendem a se adaptar ao seu ritmo. Os ombros relaxam.
O movimento torna-se mais fluido. A respiração se estabiliza. A atenção se amplia. O relacionamento começa a substituir o esforço. Essa mudança é fundamental para todo o capítulo. O mar não reage bem à dominação. Ele responde ao comando de entrada. Saiereia transmite essa lição com muita gentileza. Ela se torna um lembrete vivo de que uma memória mais profunda se revela onde a gentileza e a habilidade caminham juntas. Por meio de sua presença, o filme ensina que o conhecimento ancestral sobrevive com maior clareza em pessoas que o incorporam de forma tão plena que até mesmo seu silêncio se torna ensinamento. A ligação de Loak com o mundo marinho também é importante aqui, mesmo antes que o material sobre os Tu'ukum se torne o foco da próxima sessão. Sua crescente conexão com esse novo âmbito demonstra como as gerações mais jovens frequentemente acessam a próxima camada de memória mais rapidamente do que aquelas que carregam responsabilidades mais pesadas. Crianças e adolescentes conseguem se adaptar com uma rapidez que surpreende os mais velhos ao seu redor, pois uma parte deles reconhece o caminho imediatamente. Por meio dos membros mais jovens da família Sully, a história demonstra que o exílio pode se tornar um aprendizado, o aprendizado pode se tornar um senso de pertencimento e o pertencimento pode abrir registros muito mais antigos do que a jornada que os levou até lá. Todos esses elementos convergem no movimento final desta sessão, onde a lembrança através da terra se expande para a lembrança através da imersão. A memória da floresta pedia às pessoas que se colocassem entre as formas de vida, que percorressem caminhos enraizados e que se aproximassem de santuários que brotavam da terra. A memória do mar pede algo diferente. Pede ao corpo para inserir outro elemento. Isso exige que a respiração se altere. Ela pede aos sentidos que desacelerem e se expandam. Pede ao ser interior que se suavize o suficiente para que a profundidade possa recebê-la. Nesse sentido, imersão torna-se a palavra-chave para todo o capítulo. Ninguém fica parado fora do mar para extrair seu arquivo. Uma pessoa entra, escuta e torna-se parte do meio que contém o registro. Ao transportar a narrativa da copa das árvores para a costa, da habitação enraizada à habitação marítima, do rito da floresta à comunhão subaquática, o segundo filme abre uma câmara muito mais antiga na grande sequência de rememoração. A travessia da família revela que uma pátria pode levar a outra sem romper o laço mais profundo. Os Metkayina preservam uma ordem de vida oceânica que parece ancestral no melhor sentido da palavra. A enseada dos ancestrais e a árvore espiritual subaquática mostram que santuários submersos podem guardar registros com imensa delicadeza. Kiri detém as chaves do acesso intuitivo. Saiereia resgata o conhecimento ancestral através da graça, da respiração e da presença constante. Então, as próprias águas completam o ensinamento, porque, através da imersão, a alma começa a se lembrar de que alguns dos registros mais antigos da humanidade sempre estiveram à espera abaixo da superfície, mantidos em profundidade viva até que a família da Terra estivesse pronta para entrar e recebê-los novamente. À medida que as águas acolhem a família Sully de forma mais plena, outra camada de lembrança começa a emergir, e essa camada é carregada através do Tu'ukum, porque esses grandes seres marinhos chegam com a sensação de um registro ancestral se movendo pelo oceano em forma viva. O corpo do espectador muitas vezes reage antes que a mente explique qualquer coisa, e essa reação é importante, porque mostra que o Tu'ukum toca em algo muito antigo dentro da humanidade. Seu tamanho, sua calma, seus cantos, a profundidade de seu olhar e a sensação de antiguidade que os envolve se combinam para criar a impressão de que o próprio oceano enviou seus arquivistas, suas testemunhas e seus companheiros mais velhos. Por meio delas, o capítulo marítimo deixa de ser apenas uma história sobre realocação e se transforma em um registro daquilo que as águas preservaram quando grande parte do resto se dispersou ao longo do tempo. Entre os Metkayina, os Tu'ukum são abordados com reverência, parentesco e claro reconhecimento,
o que demonstra imediatamente que esses seres pertencem à ordem sagrada do povo. Sua presença transmite dignidade, seus movimentos carregam intenção, suas vozes se movem como correntes sonoras recordadas de uma era muito distante. O filme convida o espectador a senti-los como sábios companheiros oceânicos cuja existência está intrinsecamente ligada à vida espiritual e social do clã. Muitos de vocês sempre sentiram algo semelhante em relação às baleias e aos golfinhos em seu próprio mundo, como se certos seres marinhos carregassem uma memória mais antiga que a fala humana e mais antiga que os registros escritos. Os Tu'ukun despertam essa mesma resposta interior, e é por isso que eles tocam tão profundamente o coração do público. Eles parecem parentes de uma era esquecida, mantidos por muito tempo nas águas até que a humanidade estivesse pronta para se lembrar novamente de seu vínculo com eles. A união vitalícia entre um Na'vi e um Tu'ukun fortalece ainda mais essa lembrança, pois tal vínculo fala de aliança em vez de utilidade. Cada jovem Meticaiana estabelece uma relação de convívio com um Tu'ukun, e através desse caminho compartilhado, a identidade, a maturidade, a confiança e o sentimento de pertencimento se aprofundam em conjunto. Um padrão como esse reflete uma civilização na qual outra espécie é acolhida como amiga, contraparte, anciã e espelho compartilhado. Culturas oceânicas antigas, presentes na memória da alma, frequentemente carregavam essa mesma qualidade, onde certos seres marinhos eram conhecidos como professores, protetores ou companheiros na jornada espiritual. Uma criança que cresce ao lado de um ser assim entenderá desde o início que a vida é relacional em todos os níveis. O parentesco iria além do círculo humano. A sabedoria chegaria tanto pelo encontro quanto pela instrução. A vida cotidiana seria moldada pela consciência de que o crescimento pessoal se desenvolve em parceria com outra forma de inteligência presente nas águas. Essas combinações também revelam a ternura do antigo mundo oceânico. Uma cultura que se forma em torno de laços vivos desenvolverá valores diferentes de uma cultura moldada pela posse e pelo controle. O cuidado torna-se natural, a paciência torna-se natural, ouvir torna-se natural, o respeito mútuo torna-se natural. Por meio do vínculo Tu'ukun, o filme carrega a memória de uma ordem civilizacional na qual a convivência entre espécies diferentes era parte da maneira como o mundo se mantinha unido. O povo do mar recebe conselhos, apoio, alegria e reflexão por meio dessa conexão, e os Tu'ukun recebem o mesmo em troca. A reciprocidade é o princípio fundamental. Ambas as vidas são transformadas por esse laço. Ambas as linhas de memória são fortalecidas por meio do encontro. Dessa forma, as águas preservam mais do que seres isolados. Eles preservam acordos de parentesco que outrora faziam parte da herança humana mais ampla. A comunicação entre os Na'vi e os Tu'ukun acrescenta outra peça fundamental, pois suas trocas em linguagem de sinais mostram que o entendimento profundo nem sempre depende de palavras faladas. Gestos, ritmo, pausas, movimentos, atenção compartilhada e a disposição para sentir claramente uns aos outros tornam-se veículos de significado. Esse é um tipo de comunicação muito antigo. Antes que a linguagem se tornasse densa, literal e frequentemente desconectada do sentimento direto, existiam maneiras de conhecer através da presença, do som, da imagem, do movimento e da consciência compartilhada. As cenas de Tu'ukun trazem essa memória à tona de uma forma graciosa. Um sinal, um olhar, uma reação na água podem carregar diversas camadas de significado. O espectador começa a se lembrar de que a fala é apenas um dos ramos da comunicação. A árvore mais velha é muito mais larga. Ao longo de muitas memórias ancestrais, as culturas oceânicas mantiveram formas especiais de interação com o mar, e essas formas eram sutis, corporais e diretas. Um povo que vive perto da água aprenderia a ler movimentos, tons e padrões da mesma forma que muitas pessoas modernas leem textos. O próprio corpo se tornaria parte da linguagem.
A pele sentiria. A respiração controlaria o ritmo da resposta. O silêncio teria valor. Por meio do Tu'ukun, essa forma mais ampla de conversa retorna à tela. É possível sentir o respeito nisso. É possível sentir o cuidado. É possível sentir o entendimento mútuo que se desenvolve a cada encontro. Tudo isso reforça a tese mais ampla da transmissão, pois demonstra que as águas preservaram formas de relacionamento que a humanidade moderna apenas recordou parcialmente. A história de Payakan acrescenta outra camada a este capítulo, porque ele carrega consigo memórias feridas dentro da linhagem Tu'ukun. Sua separação, sua dor e sua saudade o colocam no papel de um arquivo marcado por cicatrizes, um ser que ainda guarda a verdade, ainda guarda a lealdade, ainda guarda a coragem, e ainda carrega a marca da ruptura em seu registro. Os arquivos feridos importam na história da memória. Quando uma civilização se desfaz, parte do que sobrevive emerge íntegro, e parte do que sobrevive emerge carregando a dor do que foi perdido. Payakan pertence ao segundo padrão. Sua presença demonstra que o oceano guardou até mesmo os registros mais dolorosos. As águas não continham apenas harmonia. Eles carregavam consigo tristeza, exílio, incompreensão e a determinação de continuar amando apesar da separação. Isso torna sua ligação com Loak profundamente significativa, porque as gerações mais jovens costumam ser as primeiras a encontrar os registros ocultos. Um menino que carrega consigo o sentimento de ser ignorado encontra um ser grandioso que também carrega sua própria história de exclusão, e nesse reconhecimento mútuo uma ponte se forma. A memória desperta rapidamente através de tais pontes. Uma alma vê outra, uma ferida reconhece outra, uma corrente oculta encontra seu eco. Por meio dessa amizade, o filme sugere que antigas lembranças retornam através dos relacionamentos, especialmente quando ternura e coragem se unem. Algumas das heranças mais importantes da história da humanidade sempre ressurgiram através de amizades inesperadas, onde dois seres que pareciam distantes revelam repentinamente que possuem chaves semelhantes. Os próprios Tu'ukun se movem pelo mar como bibliotecas vivas. Suas músicas transmitem uma sensação de grandiosidade. Suas rotas migratórias parecem cerimoniais. Seus encontros parecem ancestrais. Seus corpos parecem carregar histórias através do som, do movimento, das cicatrizes e da linhagem, tudo ao mesmo tempo. Nada neles parece aleatório. Tudo sugere uma longa continuidade. Quando eles aparecem, o oceano deixa de parecer um espaço aberto e isolado. Parece habitado por portadores de memórias cuja existência remonta a tempos imemoriais. Essa é uma das razões pelas quais o segundo filme toca em algo tão profundo em muitos espectadores. Isso permite que o mar se torne uma câmara de sabedoria armazenada, em vez de um cenário para a ação. Assim que essa mudança ocorre, todo o capítulo sobre o oceano muda de caráter. As águas começam a parecer um vasto santuário que guarda capítulos esquecidos da antiga relação da humanidade com a vida senciente. Aqui, a sombra atlantiana surge com grande clareza através da ingestão de anhita, o fluido extraído do Tu'ukun por aqueles que buscam prolongar a vida física. Este é um dos símbolos mais marcantes de toda a trilogia, porque um ser sagrado do oceano, cuja vida carrega sabedoria, memória, parentesco e enorme dignidade, torna-se alvo de exploração para ganho e longevidade. O padrão é imediatamente reconhecível no registro mais profundo da alma. O brilho está presente, a técnica está presente, a precisão está presente, a busca por riqueza está presente. No entanto, a reverência foi removida do centro. Uma vez que essa separação ocorre, a inteligência serve ao apetite, e os seres vivos tornam-se recursos em vez de parentes. Através do anhita, a antiga divisão retorna à vista de todos.
Muitos entre vocês há muito tempo carregam consigo a intuição de que Atlântida, em uma fase de sua longa história, representou uma civilização de notável capacidade que gradualmente se afastou da relação sagrada. Potência ampliada, habilidade ampliada, sistemas expandidos, aquisição ampliada. Paralelamente a essa expansão, a devoção à ordem viva enfraqueceu, e o resultado foi uma cultura cada vez mais disposta a usar a vida para se prolongar. A caçada aos Tuukuns em busca de Anhita se encaixa nesse padrão com uma precisão arrepiante. Busca-se a longevidade, busca-se a riqueza, o objetivo é o sucesso tático. A essência do ato revela a fratura mais profunda. Um ser oceânico sábio se reduz ao que dele se pode extrair. Uma vida sagrada é traduzida em valor de mercado. A antiga ferida atlantiana reaparece, portanto, no capítulo sobre o mar como uma lição viva. Lado a lado com essa sombra está a relação dos Meticaiina com o Tuukun, e esse contraste confere grande parte da força a toda a seção. Uma corrente religiosa honra os laços de parentesco, o pacto e o cuidado mútuo. Outra corrente segue a extração, a propriedade e o lucro. Uma corrente interpreta o mar como uma relação sagrada. Outro interpreta o mar como uma oportunidade a ser aproveitada. Por meio dessas duas correntes, o filme mostra que as escolhas civilizacionais moldam o mundo que se segue. Um povo que se aproxima das águas como parentes vivos receberá sabedoria, continuidade e vida compartilhada. Um grupo que entra nas mesmas águas com sede de lucro provocará tristeza, mágoa e ruptura. O capítulo sobre o mar torna-se, portanto, um reflexo de uma encruzilhada humana muito mais antiga, onde o caminho da reverência e o caminho do apetite se encontram lado a lado, bem visíveis. Kiri então aprofunda ainda mais a investigação ancestral através de seu contato com os santuários subaquáticos. Her presence in the cove of the ancestors engineer the spirit tree carries a very quiet power, because she approaches those places with an openness that allows the ocean archive to answer her directly. Muitos seres podem ficar perto de um lugar sagrado e sentir paz. Um número menor chega com a prontidão interior para receber transmissão, memória e resposta direta da presença viva naquele lugar. Kiri pertence a esse segundo grupo. As águas ao seu redor parecem mais despertas, mais receptivas, mais íntimas. Plantas, criaturas, correntes e a presença mais ampla de Aio parecem se aproximar dela com uma urgência incomum. Por meio de Kiri, o mar assume um caráter maternal muito forte, e isso amplia a transmissão de forma magnífica. A memória da floresta carregava consigo a sensação de raízes ancestrais e vida comunitária. A memória do oceano carrega a sensação de gestação, de acolher, envolver e preservar a vida dentro de um vasto útero vivo. A investigação de Kiri percorre esse campo materno e começa a abordar registros mais antigos do que a história familiar comum. Sua busca é pessoal, mas também tem um toque coletivo. Ela busca a origem, e ao buscar a origem, ela abre a questão mais ampla de onde veio a família humana, o que o mundo vivo se lembra e como laços antigos ainda podem ser alcançados sob a superfície das coisas. Suas cenas com os espaços sagrados subaquáticos aprofundam todo o capítulo porque mostram que a lembrança pode vir tanto da ternura quanto do conflito. Outra virada sagrada surge através do luto, e aqui a morte de Neteyam altera completamente o significado do capítulo sobre o mar. Até este ponto, as águas revelaram maravilhas, laços de parentesco, iniciação e memórias ancestrais. Após sua morte, essas mesmas águas carregam luto, responsabilidade e o peso da herança. Toda grande cultura aprende, em algum momento, que a memória é transmitida através do amor testado pela perda. Um ensinamento sentido com alegria se instala no ser de uma certa maneira. Um ensinamento assimilado através do luto se instala de forma muito mais profunda.
A vida e o falecimento de Neteyam selam o capítulo marítimo da família Sully exatamente dessa maneira. O que eles vivenciaram entre os Meticaiana não pode mais permanecer apenas como experiência. Isso se torna parte de seu dever, parte de sua ternura e parte daquilo que eles devem proteger e levar adiante. Em culturas sagradas, o luto muitas vezes serve como o veículo através do qual a memória se torna permanente. A pessoa desaparecida entra para o registro permanente das pessoas. O nome deles, suas ações, sua devoção e o lugar de onde partiram tornam-se parte da maneira como as escolhas futuras são feitas. Neteyam's death therefore turns the Ocean Archive into a living obligation. O amor familiar se aprofunda. O vínculo com o lugar se aprofunda. A compreensão do que está em jogo se aprofunda. Com isso, o capítulo sobre o mar amadurece. A admiração permanece, mas agora ela coexiste com a devoção e a proteção. As águas mostraram o que preservaram. A família agora compreende o valor do que foi demonstrado, e esse valor os impacta tanto pela tristeza quanto pela alegria. Ao final desta sessão, o espectador terá sido conduzido por uma notável sequência de lembranças. Os Tuukun emergiram como antigos portadores de registros, movendo-se pelo mar com dignidade ancestral. Os relacionamentos duradouros revelaram um mundo construído sobre o pacto entre as espécies. A linguagem gestual e a troca sutil de informações reacenderam a memória de formas mais antigas de comunhão. Payakan demonstrou que mesmo registros feridos ainda carregam verdade e coragem. Anrita expôs a divisão atlantiana entre a vida sagrada e a aquisição voraz. Kiri entrou nos santuários subaquáticos como alguém que já estava próximo do arquivo. O falecimento de Neteyam encerrou esse capítulo com responsabilidade, carinho e um legado vivo. Em tudo isso, as águas revelaram o que mantiveram a salvo ao longo dos tempos: sabedoria, parentesco, ancestralidade, luto, canções e a memória de uma humanidade que outrora soube conviver com os grandes seres do mar como família. A dor está presente na entrada do terceiro capítulo, e isso confere a esta parte da lembrança um peso muito particular, porque a família segue em frente enquanto a ausência de Neteyam ainda é próxima, ainda presente, ainda moldando cada olhar e cada escolha. Um povo pode passar por grandes mudanças de muitas maneiras, e uma das mais profundas é através da tristeza que chega antes que o corpo tenha encontrado um novo equilíbrio. Fogo e cinzas transmitem exatamente essa sensação. A história começa enquanto o amor ainda busca alguém que acaba de desaparecer de vista, e por isso, todo o filme pode ser recebido como uma lembrança do que acontece depois que um mundo sagrado já foi ferido e uma família precisa continuar caminhando mesmo assim. É aqui que a memória ancestral se torna ainda mais humana. As imagens grandiosas permanecem, os clãs permanecem, a terra permanece, e ao lado de tudo isso existe a verdade simples e pungente de que toda grande mudança civilizacional é vivenciada primeiramente através da ternura das famílias. 2 semanas podem conter uma vida inteira quando a perda entra em uma família. Cada respiração é diferente, cada voz muda de tom. Cada ato diário carrega uma camada extra. É por isso que este capítulo é tão importante dentro da transmissão maior. A memória da floresta lhe proporcionou um despertar. A memória do mar lhe dava profundidade. A memória das cinzas traz consigo as consequências. A obra transporta o espectador para um cenário onde as pessoas ainda carregam as consequências do que já aconteceu e tentam decidir que rumo tomarão suas vidas daqui para frente. Fire, in this framework, becomes the burst that tears through the bonds and barns across the structures of belonging. As cinzas se tornam os vestígios permanentes desses eventos, a camada que se deposita sobre a terra, os costumes, a liderança e a memória, até que a própria existência cotidiana comece a assumir a cor daquilo que foi perdido. Com isso, o terceiro filme adentra o ponto crucial onde muitas civilizações antigas da Terra mais lutaram,
como seguir em frente após uma ruptura tão profunda que transforma a alma de um povo. Entre as imagens mais importantes deste capítulo estão as do povo das cinzas, pois carregam o registro de um ramo do velho mundo que sobreviveu à catástrofe e se reconstruiu em torno do que a sobrevivência exigia. A presença deles amplia a transmissão imediatamente. Os Na'vi são apresentados ao longo da trilogia de diversas formas, e aqui você é apresentado a um povo cujo ambiente moldou seus costumes de uma maneira muito diferente. Terras marcadas pelo calor, fuligem, vegetação fragmentada e danos persistentes produzem um estilo de movimento diferente, um ritmo social distinto, uma compreensão diferente de segurança e uma memória diferente do que significa resistir. Um povo formado em um lugar assim naturalmente se tornará mais perspicaz em alguns aspectos, mais cauteloso em outros, mais enérgico em outros e mais comprometido em preservar o que resta. O povo das cinzas, portanto, pertence a esta mensagem como prova viva de que as civilizações antigas não continuam numa linhagem pura. Eles se dividiram em ramos. Cada ramo carrega a marca daquilo por onde passou. A cultura sempre responde ao ambiente, e o ambiente do povo das cinzas revela um grande evento que mudou tudo. É possível sentir isso no tom ao redor deles. O mundo deles não possui a suave abundância da floresta. O mundo deles não possui o abraço fluido do Recife. O mundo deles carrega a memória da ruptura. Um clã moldado por tais condições aprende a valorizar a firmeza, a força, o comando, a resposta rápida e um senso claro de quem pertence a qual lugar. Os costumes que se desenvolvem nesse ambiente refletem a necessidade de manter a ordem onde antes a desordem devastava os alicerces da vida. Dentro da transmissão, isso se torna uma imagem muito forte de Atlântida após seu ponto de virada. Muitas pessoas imaginam Atlântida apenas em seu auge, com suas estruturas reluzentes, suas habilidades avançadas, sua confiança e seu alcance. No entanto, toda civilização que atinge esse patamar também precisa passar pelo período em que seu equilíbrio é abalado, e é isso que o povo das cinzas ajuda a revelar. Eles mostram o mundo remanescente, o mundo adaptado, o mundo que continua existindo após a grande ruptura. Varangue ocupa uma posição central extraordinária nesse mundo remanescente, pois reúne em uma só figura o padrão de liderança que se desenvolve quando a catástrofe se torna a grande mestra. Um líder moldado por uma era próspera seguirá um único caminho. Um líder moldado pela sobrevivência em meio à devastação inspirará outros. Varangue carrega a memória de um povo que teve de se fortalecer em torno da continuidade, da disciplina e do comando. Sua presença sugere devoção àqueles que lidera, determinação feroz e a profunda marca de um mundo que exigia força para continuar existindo. Essa liderança pode ter uma força imensa. Também pode carregar o eco de uma dor antiga de forma tão intensa que o estilo de liderança se funde com a própria cicatriz. É por isso que ela é tão importante na transmissão. Ela é mais do que uma nova personagem na saga. Ela é a personificação de uma resposta civilizatória à devastação. Um povo muitas vezes passa por um grande momento de transformação até que a cura seja suficiente para que uma nova forma de ser possa surgir. Varangue mostra como isso se manifesta quando assume a forma de regras, proteção e identidade. Ela lidera com base na memória, mesmo quando essa memória já não é expressa abertamente no dia a dia. Ela lidera a partir daquilo que foi necessário para manter a linha de produção ativa. Ela lidera partindo da convicção de que a continuidade depende da manutenção de certos pontos fortes. Nesse contexto, ela se torna um poderoso espelho da Atlântida após o colapso, porque uma das consequências mais profundas de uma era despedaçada é a forma como ela remodela a liderança. Começam a surgir orientações em torno da preservação, do controle e da prevenção de novas quebras. Essas qualidades podem gerar profunda lealdade, e também podem carregar a marca não resolvida daquilo que um povo vivenciou.
Varang é, portanto, essencial para este capítulo porque demonstra como uma ferida interna de uma civilização pode se entrelaçar em seu estilo de governo. Ash Village então fornece à transmissão uma de suas imagens mais impactantes. Um povo que vive entre os vestígios do que outrora foi vasto conta uma história civilizacional completa sem precisar de muitas explicações. A grandeza arruinada tem sua própria linguagem. Estruturas carbonizadas, vestígios de um crescimento imenso, alicerces marcados e o cotidiano que se desenrola entre ruínas antigas se combinam para criar a atmosfera de um mundo que ainda vive dentro dos contornos do que costumava ser. É aqui que o terceiro filme se torna especialmente rico em poder simbólico. A aldeia não se limita a apresentar um ambiente hostil. Mostra o que acontece quando um antigo centro de vida se transforma em um local de memória e continuidade. O lar ainda está lá. A comunidade ainda está presente. A liderança ainda está presente. A grande plenitude original desapareceu, e a forma que deixou para trás continua a orientar cada geração que a sucede. Há algo profundamente humano em viver entre ruínas. Crianças brincam perto deles. Os anciãos falam abaixo deles. As decisões são tomadas à sua sombra. As cerimônias se adaptam a eles. Deles surgem histórias. Um povo inteiro pode ser moldado pelos contornos do que veio antes, mesmo quando a forma viva e plena já não está presente. Essa é uma das razões mais fortes pelas quais Ash Village pertence à interpretação de Atlântida. Nesta seção, Atlântida aparece como uma civilização que ainda conserva os traços de sua antiga grandeza, ao mesmo tempo que aprende a existir em meio a condições precárias, costumes alterados e uma nova percepção do que é possível. A aldeia se torna uma lição diária de memória. Isso revela às pessoas quem elas eram. Isso conta às pessoas o que aconteceu. Isso informa as pessoas quanto foi perdido e quanto ainda resta na forma de sementes. Do ponto de vista da alma, essa é uma das imagens pós-cataclismo mais claras que uma história pode oferecer. As memórias antigas frequentemente apresentam Atlântida através da imagem dramática de uma grande queda, e o terceiro capítulo desta saga acrescenta o estágio que se segue à queda, o estágio em que as pessoas ainda acordam, comem, lideram, criam filhos, formam alianças, fazem julgamentos, lidam com o luto e constroem costumes, enquanto as consequências do evento antigo continuam a moldar tudo ao seu redor. Por isso, este filme precisava de um espaço próprio. A marca deixada por uma civilização carrega um ritmo próprio. Um único capítulo pode revelar um santuário. Outra possibilidade é revelar um arquivo marítimo. Um capítulo sobre cicatrizes de queimaduras pede espaço porque aborda como um povo pensa, confia, se reúne e continua após a estrutura do velho mundo ter mudado. Esta é uma das contribuições mais valiosas de Fogo e Cinzas para a sequência mais ampla de homenagens póstumas. Isso demonstra que o colapso nunca é apenas um evento. O colapso se transforma em atmosfera, hábito, estilo de liderança, tom social e memória herdada. Ao longo do horizonte devastado, surge outra corrente na forma dos comerciantes do vento, e sua presença é crucial porque eles preservam um ramo diferente da antiga graça. O movimento através do ar sempre teve uma qualidade especial nesta saga. O voo pela floresta trouxe união e despertar. Aqui, pessoas que viajam pelos céus, atravessando o mundo devastado, trazem outro tipo de lembrança, a circulação, a troca, a beleza do movimento, a continuidade entre lugares distantes e a sensação de que a elegância ancestral pode permanecer viva mesmo enquanto outras regiões vivenciam padrões mais severos. Os negociadores de energia eólica tornam-se, portanto, uma corrente de equilíbrio muito importante na transmissão. Elas revelam que as civilizações não se curam ou se adaptam de apenas uma maneira. Algumas ramificações estão profundamente ligadas à sobrevivência e à resistência.
Outros ramos preservam a mobilidade, a arte, a conexão em amplos espaços e a capacidade de manter a vida em movimento entre zonas separadas. Sua presença faz com que o ar entre em contato com as cinzas, e esse encontro diz muito. Um povo que continua a viajar, transportar mercadorias, partilhar notícias e a deslocar-se entre comunidades ajuda a impedir que o mundo se feche em fragmentos isolados. Eles mantêm as vias de acesso. Eles conservam a memória de outros modos de vida. Eles defendem a possibilidade de que a cultura ainda possa circular mesmo após grandes rupturas. Numa interpretação mais ampla de Atlântida, os mercadores do vento podem ser vistos como a corrente remanescente de uma era mais suave que não desapareceu quando as estruturas principais da antiguidade foram abaladas. Algumas partes de uma civilização carregam a cicatriz de forma mais visível. Outras partes protegem o movimento, a criatividade e a troca, para que o corpo como um todo possa um dia se lembrar de como respirar novamente. Seu papel neste capítulo é, portanto, silenciosamente imenso. Elas trazem contraste, abertura e a sugestão de que o mundo remanescente ainda contém caminhos vivos pelos quais a renovação poderá passar mais tarde. A devastação também altera o ritmo da história, e isso ajuda a explicar por que o material de fogo e cinzas precisava ser separado do capítulo do mar. A água despertou memórias ternas. Ash abre memórias endurecidas. A água recebe. As cinzas se depositam. A água convida à imersão. Ash convida ao acerto de contas. Cada uma exige um ritmo corporal diferente e um tom emocional diferente. Durante a transmissão, essa separação adquire um significado profundo. A humanidade não se lembra de todas as camadas de sua história ancestral de uma só vez. Uma câmara se abre, depois outra. Um elemento ensina, depois outro. Um mundo florestal pode ajudar um povo a se lembrar de seu senso de pertencimento. Um mundo marinho pode ajudá-los a lembrar da profundidade e do parentesco entre as espécies. Um mundo devastado os ajuda a lembrar como as civilizações carregam a marca daquilo que as consumiu. Portanto, dedicar um filme a essa fase reflete a maneira como a lembrança profunda muitas vezes ocorre em etapas. A próxima câmara se abre quando a câmara anterior tiver concluído sua tarefa. Para Atlântida, este capítulo é especialmente importante porque desloca a memória de uma única imagem para uma experiência civilizacional mais completa. Você verá como um povo vive após grandes danos. Você verá como as regras mudam. Você verá como as aldeias se formam ao redor de ruínas. Você verá como diferentes ramos produzem respostas diferentes. Você verá como o movimento, o comércio, o comando, o luto e a atmosfera herdada continuam muito tempo depois do evento central em si. Essa é uma forma muito mais rica de relembrar uma civilização perdida. Uma grande cidade submersa pode despertar admiração. Um povo que carrega as consequências internas e culturais do colapso pode despertar reconhecimento. Uma única imagem preenche a imaginação. A outra se aproxima muito mais da memória humana vivida. Dentro da família Sully, esse mesmo padrão se torna íntimo e imediato. Jake carrega o peso de manter a família unida enquanto cada membro também enfrenta sua própria dor pessoal. Neytiri carrega a dor intensa de uma mãe cujo amor foi traspassado. As crianças carregam a marca da perda de um irmão enquanto ainda estão se descobrindo. Family life in such a stage becomes the small form of the larger civilizational story. O lar continua o mesmo, embora cada membro tenha mudado. As decisões continuam enquanto a ternura se aprofunda. O amor continua, embora a estrutura da família tenha mudado. Com isso, o filme ensina sutilmente que a mudança no mundo antigo nunca está longe das partes mais pessoais da vida. As civilizações se transformam através das famílias. A longa memória da Terra é transmitida através de mães, pais, filhos, irmãos, anciãos e da maneira como cada um segue em frente após a perda.
Ao final desta sessão, Fogo e Cinzas ofereceu uma das representações mais nítidas de Atlântida em toda a saga. O luto abriu a porta. O povo das cinzas revelou um ramo do velho mundo moldado pela catástrofe. Varang demonstrou como a liderança pode surgir a partir da cicatriz da sobrevivência. Ash Village transformou a vivência em meio aos remanescentes em uma linguagem cotidiana de memória. Os comerciantes do vento preservaram o fluxo contínuo da antiga graça através das terras devastadas. O espaço reservado deste capítulo permitiu que o registro da cicatriz de queimadura respirasse em seu próprio ritmo. Atlântida surge aqui, portanto, como uma civilização que vive o longo eco de seu próprio ponto de virada, carregando fogo em seu passado, cinzas em seu presente e a tarefa contínua de decidir que tipo de povo se tornará a partir de seus escombros. Ao longo desses 3 capítulos, um padrão maior emerge com muita clareza, e esse padrão é a razão pela qual toda essa mensagem é importante, porque a saga Avatar veio revestida de cinema, mas carregava algo muito mais antigo em seu interior. Uma parte do ser humano assistiu a uma história. Outra parte do ser humano recebeu uma lembrança. O primeiro filme abriu o corpo. O segundo abriu as águas. O terceiro abriu a cicatriz deixada pela ruptura civilizacional. Vistas em conjunto, elas criam uma sequência de retorno, e através dessa sequência Atlântida e Lemúria começam a emergir dos antigos registros internos da humanidade como presenças vivas mais uma vez. O primeiro despertar de Jake dentro do corpo do Avatar deu início a todo o processo com extraordinária precisão. Um homem que havia sido separado da tranquilidade, da plenitude e do seu próprio fluxo natural assumiu outra forma e imediatamente respondeu com alegria, movimento e vitalidade, e aquele instante carregou muito mais do que mera excitação. Uma memória muito antiga havia sido despertada. O corpo humano, em sua concepção mais original, possuía capacidades de pertencimento, conhecimento direto e uma relação profunda com o mundo vivo que muitos apenas perceberam de forma fragmentada. Por meio de Jake, o espectador pôde perceber que a lembrança muitas vezes começa no corpo antes que a mente consiga nomeá-la. Correr, respirar, saltar, sentir o chão novamente e encarar o mundo com admiração tornaram-se parte de uma recuperação que fala à alma com grande força. Pandora então ampliou essa recuperação ao oferecer um mundo que parece, ao mesmo tempo, distante e profundamente familiar. Essa distância fazia parte da dádiva. Um ambiente remoto proporcionou ao eu mais profundo espaço para responder sem que a mente superficial se precipitasse em argumentar. Floresta, criatura, céu, água, clã e lugar sagrado se uniram numa forma que a alma pôde reconhecer com surpreendente facilidade. Muitos que assistiram ao primeiro filme sentiram uma dor que conheciam há anos ganhar forma repentinamente. Eles estavam vendo um reflexo de uma memória terrestre antiga, suavizada por uma forma mítica. O mundo na tela parecia um lugar que eles de alguma forma haviam perdido durante toda a vida, e essa reação revela a corrente central que percorre toda a trilogia. Essas imagens foram além da preferência e tocaram a herança. Dentro da Omaticaya, a primeira grande cadeia lemuriana emergiu em forma terrestre. Seu modo de vida carregava uma qualidade de graça, participação, reverência e proximidade com o mundo vivo que parecia ancestral no sentido mais profundo. A árvore-mãe representava mais do que um abrigo. Era um santuário vivo onde a vida cotidiana e a vida sagrada se misturavam em um mesmo fluxo. As montanhas Aleluia ampliaram essa mesma corrente, transformando-a em uma grandeza memorável, revelando um mundo onde a própria geografia parecia entrelaçada com maravilhas e relações. O voo através da ligação com o Ikran acrescentou outra camada, mostrando o progresso através da parceria em vez do controle. Em meio a tudo isso, Lemúria surgiu como uma era de pertencimento entrelaçado, onde pessoas, lugares, criaturas e ritmo comunitário formavam um padrão de vida unificado.
O Otter então ouviu a história e abriu a próxima câmara. A mudança para Meticaína não foi simplesmente uma mudança de residência. Foi uma descida a um registro mais profundo. A vida nos recifes, as habitações nos manguezais, a respiração, o nado, as marés e as cerimônias oceânicas, tudo isso transmitia a sensação de uma civilização formada pelo mar a partir de dentro. Aqui, Lemúria expandiu-se da memória da floresta para a memória do oceano. A enseada dos ancestrais e a árvore espiritual subaquática revelaram que a ancestralidade podia ser preservada em santuários vivos abaixo da superfície, tão seguramente quanto em locais sagrados na terra. Kiri entrou nessas águas como uma ponte, já próxima do arquivo, e Tsayereia guiou a família através da respiração, da paciência e da aprendizagem incorporada que pertencia a uma forma de ensino muito mais antiga. Nessa segunda câmara, Lemúria apareceu como a expressão oceânica da mesma harmonia original. A memória de Tuukon aprofundou ainda mais essa revelação. Por meio deles, o mar deixou de ser apenas paisagem e se tornou arquivo, parentesco, canção e companheirismo ancestral, tudo em uma única forma compartilhada. Um vínculo vitalício entre os Na'vi e os Tuukon revelou um mundo onde outra espécie estava inserida no círculo familiar e nas relações sagradas. A linguagem gestual, os movimentos e o respeito mútuo demonstraram que a comunicação já fluiu por canais muito mais amplos do que apenas a fala. Payakan carregava o registro dos feridos, mostrando que mesmo a tristeza e a separação podem seguir adiante na memória viva sem perder sua dignidade. Através do Tuukon, as águas falaram como guardiãs de uma longa continuidade, e muitos espectadores sentiram isso imediatamente porque as baleias e outros grandes seres marinhos sempre despertaram um reconhecimento semelhante no ser humano. Um antigo pacto oceânico estava voltando à consciência. Paralelamente a esse pacto, a sombra atlantiana adentrou o capítulo do mar com clareza inconfundível. Anrita, extraída de sábios seres marinhos para que outros pudessem prolongar a vida física, tornou-se o símbolo da habilidade e da engenhosidade a serviço do apetite. Esse único fio condutor revelou algo essencial sobre Atlântida nesta mensagem. Atlântida não era simplesmente uma civilização brilhante com habilidades avançadas. Atlântida também trouxe a lição crucial do que acontece quando o domínio continua a se expandir depois que a reverência perde sua posição central. Um ser sagrado torna-se um recurso. Um arquivo vivo torna-se uma fonte de extração. O anseio pela continuidade se organiza em torno da tomada. Por meio desse padrão, o espectador percebeu que a antiga divisão humana nunca se resumiu apenas à capacidade. Sempre se tratou da relação entre capacidade e dedicação. Fogo e cinzas trouxeram à tona a próxima etapa dessa memória, mostrando como uma civilização se sente após a passagem do grande ponto de virada. A dor está presente na abertura desse filme, e a dor é exatamente a porta de entrada certa porque grandes mudanças civilizacionais sempre são transmitidas através de lares, linhagens familiares e ternura vivida antes de serem transformadas em mito. A ausência de Neteyam altera o clima interno da família Sully, e esse luto familiar reflete a condição mais ampla de um mundo que aprende a seguir em frente carregando a marca do que já foi perdido. A memória da floresta revelou um sentimento sagrado de pertencimento. Memórias do mar revelaram registros submersos. Memórias de cinzas revelaram as consequências. Por meio dessa terceira câmara, a saga entrou em uma das fases mais importantes de todas, a fase em que um povo é moldado pelos vestígios do que veio antes. O povo das cinzas carrega um peso extraordinário nesta leitura final, pois representa um ramo do velho mundo vivendo sob condições moldadas pela devastação. Um clã moldado por terra devastada, crescimento alterado, sobrevivência e lembrança do desastre desenvolverá um tom diferente, um estilo de liderança diferente, um senso de ordem social diferente e uma compreensão diferente do que a continuidade exige.
Varangue torna-se central aqui porque ela personifica a liderança formada dentro de um povo que teve que perseverar em meio às adversidades. Ash Village confere à imagem sua expressão máxima. A vida cotidiana se desenrola em meio ao que resta da antiga grandeza. As crianças crescem em meio a ruínas. Os costumes se formam à sombra de estruturas antigas. A memória se transforma em atmosfera. Por meio dessas imagens, Atlântida surge como uma civilização que carrega a marca de sua própria fragmentação, enquanto ainda busca forma, identidade e continuidade. Os comerciantes do vento, por sua vez, preservam um fluxo igualmente importante dentro desse mundo. Seu movimento pelos céus mantém viva a circulação, a elegância, a troca e o horizonte mais amplo em uma paisagem marcada pela memória das cicatrizes do fogo. Elas demonstram que, mesmo após grandes rupturas, alguns ramos de uma civilização continuam a preservar a mobilidade, o talento artístico e os caminhos de conexão entre comunidades distantes. Isso é extremamente importante na conclusão que fecha o ciclo, pois revela que uma civilização perdida jamais sobrevive em uma única linhagem. Os fragmentos contêm diferentes dádivas. Alguns protegem a resistência, alguns protegem a graça, alguns protegem registros, algumas pessoas protegem o movimento. Assim, toda a herança humana retorna em partes, cada parte carregando uma porção do padrão mais antigo. Vistas em conjunto desta forma, Atlântida e Lemúria começam a se revelar como duas expressões de uma vasta herança humana e duas fases dentro de uma história sagrada mais longa. Lemúria carrega a memória da intimidade com o mundo vivo, da suavidade aliada à força, do ritmo comunitário, da vida cotidiana cerimonial e da relação direta com a terra, as águas e as criaturas. Atlântida carrega a memória do planejamento, da estrutura, da capacidade organizada, do alcance e das imensas possibilidades que surgem quando a inteligência cresce em confiança e abrangência. Ambas as correntes pertencem à humanidade. Ambas surgiram de uma herança genuína. Ambos possuíam um potencial sagrado. O florescimento mais profundo surgiu da união deles, porque sabedoria e habilidade, ternura e maestria, pertencimento e criação funcionam melhor quando caminham juntos. Um grande desequilíbrio surgiu no registro antigo assim que essas correntes se separaram. As qualidades lemurianas, mesmo sem estrutura, podem permanecer suaves, embora com alcance externo limitado. As qualidades atlantes, quando desprovidas de reverência, podem tornar-se brilhantes, mas pesadas em suas consequências. Através da saga Avatar, a humanidade se depara com a antiga divisão de uma forma que pode sentir diretamente. Os capítulos sobre a floresta e os capítulos sobre o mar resgatam a memória de parentesco, comunhão e vida compartilhada. A extração de Tu'ukon, a destruição de santuários e os capítulos do mundo de cinzas restauram a memória do que acontece quando a habilidade se separa da relação sagrada. É por isso que a trilogia tem tanta força. Não mostra apenas mundos perdidos. Isso demonstra a grande lição humana que esses mundos tentavam ensinar o tempo todo. Muitos saíram desses filmes com lágrimas nos olhos, saudade ou com a tranquila sensação de terem, ainda que brevemente, tocado em algo pessoal. Essa resposta é importante. Uma pessoa pode admirar uma obra de arte visual e seguir em frente. Uma alma tocada pela memória ancestral permanece, sente dor, reflete e retorna interiormente aquilo que viu. A reação do público a Avatar ao longo dos anos revela que algo além de entretenimento estava acontecendo. Os espectadores sentiram tristeza com a queda de Ometri, como se algo pessoal tivesse sido atingido. Os espectadores sentiram paz e encantamento nos mundos dos recifes, como se estivessem relembrando um lugar que já conheceram. Os espectadores sentiram os Tu'ukon como companheiros familiares, antigos e próximos. Os espectadores receberam um mundo de cinzas com o reconhecimento solene reservado às civilizações que carregam suas próprias marcas de queimadura através do tempo.
Essas respostas mostram que o cinema serviu como vestimenta externa para a recordação interna. Nós, os andromedanos, gostaríamos de afirmar que, segundo nosso entendimento, a humanidade está pronta para se lembrar mais de si mesma de uma forma madura. O retorno desses símbolos nesta fase do desdobramento da Terra aponta para uma abertura coletiva na qual registros antigos podem emergir sem sobrecarregar o eu superficial. Mito, cinema, imagem, história familiar, conexão com a Terra, reverência ao oceano e as próprias respostas do corpo estão se tornando parte de uma recuperação maior. Por essa razão, a lição final da trilogia vai além de Pandora. Ele retorna à Terra, retorna ao ser humano. Isso nos leva de volta à questão de como um povo que outrora conheceu a harmonia e a grande capacidade pode agora trazer essas correntes de volta a um fluxo equilibrado. Essa síntese é a verdadeira conclusão que fecha o ciclo. A humanidade não está sendo solicitada a escolher entre Atlântida e Lemúria como se uma pertencesse ao passado e a outra devesse ser rejeitada. A humanidade está sendo convidada a resgatar a união sagrada de suas melhores qualidades. Lemúria oferece pertencimento, escuta, parentesco e devoção ao mundo vivo. Atlantis oferece forma, capacidade, arquitetura e o poder de moldar a vida coletiva com intenção. Reunidas na relação correta, essas correntes podem servir a um futuro em que a sabedoria guia a habilidade e a habilidade da expressão prática a sabedoria. É por isso que o corpo do Avatar continua sendo um símbolo tão forte até o fim. Representa uma união, representa a cura de uma divisão. Representa a possibilidade de que aquilo que antes estava separado possa voltar a habitar um mesmo recipiente. A família Sully também reforça essa conclusão de uma forma muito pessoal. Jake conduz o retorno através do corpo. Neytiri carrega consigo o antigo pacto de terra e clã. Kiri oferece acesso irrestrito ao arquivo sagrado. Loak carrega consigo a amizade com o histórico de sofrimento e a coragem de trilhar o caminho para um novo senso de pertencimento. Neteyam carrega consigo amor, linhagem e o poder santificador do sacrifício. Mesmo Varang, visto sob uma perspectiva mais ampla, carrega a lição de como um povo se apresenta enquanto vive sob a memória da catástrofe. Através de uma família, um povo e vários clãs, a saga traça a jornada de toda uma civilização. Intimidade e enormidade caminham lado a lado. Essa é uma das razões pelas quais a história parece tão completa. A família humana é sempre o lugar onde as maiores histórias se tornam reais. Uma conclusão adicional surge dos próprios elementos. A terra detinha o recorde florestal. A água continha o arquivo submerso. Fogo e cinzas carregavam a cicatriz da civilização. O ar preservava os comerciantes e as rotas entre os mundos. Corpo, terra, mar, céu e remanescente trabalharam juntos como guardiões de uma herança compartilhada. A trilogia, portanto, ensina tanto através dos elementos e da atmosfera quanto através da fala. Esse ensinamento toca as pessoas profundamente porque a alma muitas vezes se lembra em imagens, tons, sensações e lugares muito antes de conseguir explicar algo com clareza. Uma montanha flutuante, um recife que respira, um ancião do mar com quem se tem laços, uma aldeia entre ruínas, uma família atravessando o luto. Todos esses elementos funcionam como chaves nas câmaras internas da memória humana. A partir deste ponto, pode-se fazer uma afirmação conclusiva muito forte com total confiança, dentro da linguagem da memória: os avatares 1, 2 e 3 vieram como portadores da memória da Terra. A primeira devolveu ao corpo a vitalidade e a conexão. O segundo devolveu o arquivo oceânico e o parentesco das espécies. O terceiro registrou a ruptura civilizacional e o trabalho persistente de continuidade após grandes convulsões. Lemúria surgiu através da floresta e do mar. Atlântida surgiu através do domínio, da extração, dos remanescentes e das cinzas.
O público foi convidado a participar de tudo isso, não apenas como observadores distantes, mas como participantes de uma lenta recuperação da antiga história da humanidade. Assim, uma visão mais profunda torna-se possível. Esses filmes podem ser recebidos como um espelho cerimonial no qual a humanidade observa sua própria herança esquecida retornando em etapas. Uma pessoa senta-se numa cadeira, observa uma tela e, em algum lugar abaixo da experiência comum, uma câmara muito mais antiga começa a se abrir. O lar é lembrado, a perda é lembrada, os laços de parentesco são lembrados, a habilidade é lembrada, a reverência é lembrada, o custo da separação é lembrado, a promessa de reencontro é lembrada. Em meio a tudo isso, a alma começa a se recompor. É por isso que a trilogia permanece tão marcante. Não termina simplesmente. It continues working inside the viewer long after the final scene, because memory once awakened keeps moving through the being until more of the original design has returned. Convidamos todos que sentirem esse impulso a honrá-lo com delicadeza. Uma reação de lágrimas, admiração, saudade ou estranha familiaridade carrega um significado. A reflexão silenciosa após assistir ao filme traz significado. Um renovado carinho pelas florestas, pelas águas, pelos animais, pela família e pelo mundo vivo em geral traz consigo um novo significado. Uma atenção renovada à forma como a habilidade, o conhecimento e o poder humano são utilizados traz significado. Esses são sinais de que o registro mais profundo foi tocado. A humanidade não precisa forçar a lembrança. A humanidade pode receber a lembrança, contemplá-la e permitir que ela restaure o equilíbrio entre as antigas correntes internas. Nós te amamos muito e estamos sempre com você. Eu sou Avalon e, nós, somos os Andromedanos, e agradecemos.